só que é dele. Quando, na verdade, todos nós deveríamos dar um espaço sempre mais. Bom, acho que podemos começar então. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer, em nome da Comissão de Direitos Humanos da OAB Campinas, a nossa diretoria, né, o doutor Daniel, doutora Luciana, pela oportunidade desse evento, pela oportunidade, né, de manter essa porta sempre aberta para novos temas e debates. E gostaria de agradecer o doutor Paulo Braga, que está aqui conosco, e o doutor Gabriel Furquim, né, que são o nosso presidente e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, que se dedicam há bastante tempo aos trabalhos dessa comissão e que permitem que seja sempre um espaço ativo, plural e acolhedor, né? Eu vou passar, então, a palavra ao doutor Paulo, e daí eu retomo a palavra para passá-la aos nossos palestrantes. Doutor Paulo está aqui com a gente? Doutor Paulo? Acho que não estamos te ouvindo. Bom, me desculpem, eu acho que não está tendo muita sintonia do técnico, mas vamos começar então, né? O tema desse debate não foi escolhido por essa comissão à toa, né? O direito humano à moradia não se resume a quatro paredes e um teto e deve ser entendido como um direito humano à moradia adequada, né? Nesse período de mais de um ano em que nós enfrentamos essa grave pandemia mundial, nós continuamos a nos deparar com notícias frequentes sobre despejos de centenas de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade e que são brutalmente alijadas de suas moradias sem que seja oferecida uma alternativa digna para essas pessoas. E tratar desse tema é importante. Por isso, nós vamos conversar hoje com três vozes. A primeira delas é a da Tamires, ela é representante e coordenadora da ocupação Nelson Mandela, aqui na cidade de Campinas. A segunda voz é da Suzana, ela é advogada, é mestre em Direitos Humanos e atua como advogada orientadora no Núcleo de Assistência Judiciária da PUC Campinas. E a nossa terceira voz vai ser o Dr. Alan, que é defensor público do Estado de São Paulo, é coordenador do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública de São Paulo, é doutorando em Direito do Estado na PUC São Paulo e associado ao Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra a Tamires, depois a doutora Suzana e, por fim, ao doutor Alan. E a gente vai deixar o chat aberto para perguntas ao final. Eu agradeço, então, a presença de todos, a disponibilidade e espero que a gente tenha um rico debate. Boa noite a todos. Meu nome é Tamires, como a Juliana já falou. Em primeiro lugar, eu quero me desculpar a minha voz, espero que todo mundo consiga compreender. A gente participou no ato
no último ato nesse sábado, né, contra esse governo genocida, contra o Bolsonaro, e aí acabei me animando bastante, por isso que a voz está assim. Mas também quero agradecer a oportunidade a todos. Para quem não conhece, a ocupação Nelson Mandela vem com uma história já de 5 anos de luta. A gente veio lá da região do Capivari, aonde a gente sofreu uma reintegração de posse em 2017 e tivemos que se realocado, né, depois de um mês de muita luta também, com 100 famílias que ficou completamente desabrigadas, morando na rua por alguns dias, sendo abrigadas por moradores de outras comunidades, né, que na época foi Vila Soma, o pessoal do Joana Dark. Também a gente conseguiu, depois de sofrer essa reintegração, se reorganizar e conseguir um novo espaço para que essas famílias conseguissem se reerguer novamente, né? E ter um espaço para chamar de lar. Hoje, aqui na região do Ouro Verde, nós já completamos 4 anos de resistência e, assim, é muita luta, porque morar numa ocupação não é fácil. A gente enfrenta, quando a gente chega, diversos preconceitos, muita dificuldade, porque para a gente que veio de uma reintegração, as famílias, essas 100 famílias vieram sem nada, tinham só a roupa do corpo, se não fosse graças a uma rede imensa de apoio que se formou, e, e a gente é grato até hoje, porque se não fosse essas pessoas, essas famílias não saberiam o que fazer depois de uma reintegração tão truculenta que a gente sofreu. Então, assim, o começo não foi fácil, permanecer também não é fácil, mas a gente tem muito orgulho do que a gente construiu ao longo desse tempo aqui, nesse espaço, né? Aqui a gente deu vida a um espaço que era usado somente para crime, para desovas de carro, desovas de corpos, para lixo, descarte de tudo que é tipo. Tinha mato, muito mato, um terreno que não era usado para nada. Então, a gente deu vida para esse espaço. Hoje, a população do bairro vizinho circula dentro da comunidade do Mandela. Aqui é um bairro como qualquer outro. E, além das pessoas, das nossas casinhas, né, nossos barraquinhos, a gente também tem um espaço que é a nossa sede, que a gente usa para fazer as nossas atividades. Como tem muita coisa que as pessoas, infelizmente, nas favelas não têm certas oportunidades ou acesso devido à distância, questão financeira, um monte de coisa. Então, esse espaço é usado para proporcionar isso aos moradores da comunidade, dos bairros próximos, quem queira participar. Então, aqui a gente faz formação política, formação do EJA, né? Alfabetizando os nossos jovens e adultos. A gente tem ciranda com as nossas crianças, tem sarais, tem as festas que a gente faz também, porque precisamos também desses momentos, né? Porque não é só de luta também que a gente vive, e, e aí a gente faz esse espaço, tudo isso. Então, assim, é um bairro como qualquer outro. Claro que ainda tem muita, muita dificuldade, porque aqui a gente ainda não está com a causa ganha, ao contrário, a gente enfrenta um processo jurídico, e agora, esse ano, o dono da terra pediu o cumprimento de sentença, que seria a reintegração de posse, né, pedido para que se cumpre. No nosso caso, foi feito um acordo
há um ano e meio atrás, aonde a gente permaneceria na área até que a Coab cumprisse o papel deles, que era de fornecer para essas famílias, né, que eles teriam um projeto que inclusive seria de frente à ocupação onde a gente está agora, um terreno localizado na frente. Eles teriam um projeto ali aonde direcionaria as famílias do Mandela, que daria direito da gente comprar, né, de acordo com as nossas condições, claro. Mas infelizmente isso só ficou na conversa e não aconteceu nada, não teve nenhum tipo de mudança no terreno, ele continua da mesma forma de quando a gente chegou. E, e aí a gente acabou permanecendo aqui porque essas famílias não têm para onde ir. E assim, nesse acordo era para que se a gente não saísse de forma voluntária, que seria até agosto do ano passado, de forma voluntária, as famílias teriam que pagar uma multa de R$ 500 por família e por dia. Devido a esse período de pandemia, conseguiu postergar isso por um tempo e agora o dono está pedindo o cumprimento da sentença. Nesse período, a gente também ficou em negociação com a Coab, com o proprietário. Então, sempre a gente tentando fazer as nossas negociações. Houve diversas propostas também da nossa parte, porque o interesse dessas famílias aqui, por mais que as condições, nossa, a gente gostaria sim de estar comprando a nossa terrinha, o nosso espaço, a nossa casinha, para que a gente realmente chame de lar, chame de meu, mas de acordo com o que eu possa pagar, com o que o outro possa pagar, né? Porque o que vem acontecendo aí é isso, é falta de oportunidades mesmo, porque não é porque eu sou pobre e eu não tenho é, condições de pagar. O meu salário mínimo dá para pagar sim, é um dinheiro como qualquer outro. A diferença é que eles não nos dão a oportunidade de pagar de acordo com o que eu posso, e aí forma-se essa fila imensa que é feita na Coab. E, e essas famílias que estão aqui, essas 100 famílias que estão aqui dentro desse espaço, a gente faz uma luta para dar voz, assim como outras comunidades, mas para dar voz às pessoas que infelizmente fica muitos anos. Aqui dentro do Mandela a gente tem pessoas que estão há 20 anos na fila da Coab e nada é feito, né? Então não tem projeto, não tem nada e a gente continua deixando de herança para os nossos filhos, né, para os nossos netos, a inscrição na Coab de uma casa que não, parece que nunca virá, né? Nunca nos alcança. Então, assim, é uma luta complicada, mas que a gente também tem muito orgulho do que a gente conseguiu alcançar. Hoje as pessoas aqui têm uma consciência política que nos tornou mais forte, né? Coisa que às vezes a gente não tem aí fora, mas tipo, não é uma consciência política de partido nem nada, mas sim de você saber quais são os seus direitos, né? E saber lutar por eles. Então, isso é uma das coisas que a gente se orgulha muito, de saber que as pessoas aqui sabem, sabem realmente quais são o seu lugar, e os nossos lugares é junto com a maioria, que luta pelos seus direitos, que está atrás de realmente de melhorias, de igualdade social, porque infelizmente o que anda acontecendo por esse Brasil é vergonhoso, a gente se vê, né? E acontecendo alguns despejos que a gente viu em plena pandemia, é pior ainda, né? É crime e não podemos nos calar com isso, né? Então, acho que é isso, um pouquinho do Mandela para vocês e que a luta continua, Mandela resiste. Quem quiser conhecer a ocupação Nelson Mandela, a gente tem uma página aí, a página no Facebook, que é Ocupação Mandela,
estamos fazendo uma campanha, né, de ali arrecadando uma verba para conseguir reformar a nossa sede, que infelizmente com o tempo está deteriorando, e para ajudar as famílias que estão sem condições. Nesse período de pandemia, a gente teve mais de 50% da ocupação que ficou desempregada, só dependendo de Bolsa Família. Então, essa é uma das coisas também que a comunidade se une, se junta para fazer, juntamente com outras pessoas. E quem quiser conhecer mais, está lá na nossa página, Um Pouquinho do Mandela. É isso, gente. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Tamires. Depois, se puder, compartilha com a gente o nome da página aqui no chat para as outras pessoas poderem acessar. Eu agradeço muito a sua participação, a sua disposição para estar aqui com a gente, ainda mais, né, com essa voz rouca, tendo que se esforçar ainda mais, né, para poder contribuir. Então, assim, é muito gratificante mesmo ter sua presença aqui conosco. Obrigada mesmo. Eu vou passar, então, a palavra agora ao Dr. Paulo. Ele conseguiu reestabelecer o áudio, e daí, então, a gente passa a palavra à doutora Suzana. Bom, vamos à doutora Suzana, então. Por favor, doutora Suzana, a palavra é sua. Bom, primeiramente, boa noite. Eu gostaria de dizer que é uma oportunidade muito, muito grande, assim, muito feliz, e que eu recebo com muita gratidão e alegria poder participar desse espaço da Comissão de Direitos Humanos, especialmente por poder estar ao lado da Tamires e ao lado do Alan, aí, para a gente poder dialogar sobre moradia, sobre direitos humanos e sobre, enfim, esse momento que nós estamos vivendo a partir do contexto em que ele está inserido, que é o contexto em que nós nos organizamos, enfim, modelo societal que estamos inseridos e impostos, quase que condenados a viver nele, né, sob a égide dele, enfim. Eu gostaria de, meu nome, como já anunciado, é Suzana, sou advogada da assistência judiciária e do Núcleo de Direitos Humanos da PUC. Lá, no meu trabalho é na orientação de alunos e alunas voltados à prática jurídica. No núcleo, não é uma prática estritamente judiciária, mas é uma prática, assim, uma formação para uma atuação prática, e na assistência judiciária, enfim, acaba sendo o atendimento aí à população hipossuficiente e vulnerável do município de Campinas. Bom, eu gostaria de pontuar a minha fala a partir desse local, né, de profissional que eu ocupo, porque foi dentro dele que eu tive contato com a ocupação Nelson Mandela durante a primeira reintegração de posse, que a ocupação sofreu. Chegou à PUC, né, por meio da Faculdade de Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a questão da reintegração, enfim, da violência, que foi o ato, e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, em conversas com o pessoal do direito, enfim, houve um movimento ali dentro discente em prol da ocupação, e essa pauta da moradia, eu já tinha alguns estudos sobre moradia, mas a pauta da moradia surge no Núcleo de Ensino Clínico de Direitos Humanos como uma frente, como uma proposta de espaço de trabalho ali no âmbito da Faculdade de Direito. Enfim, então, assim, estar falando sobre moradia e com essa especificidade da ocupação Nelson Mandela é algo que me toca nesse sentido da minha atuação profissional no âmbito da advocacia, mas também como pesquisadora de direito, como pesquisadora da Faculdade de Direito, que, enfim, eu pensei, né, nessa ideia de política habitacional, penso nessa ideia de política habitacional, agora no mestrado, a questão do direito à cidade me tocou bastante, aí foi o objeto de pesquisa que eu busquei desenvolver,
E a partir disso, desse contexto, né, eu vou buscar construir aqui minha fala dentro de alguns marcos regulatórios que, para mim, fazem sentido, mas, claro, sem querer dizer que é o caminho a ser compreendido, ou a perspectiva mais adequada a ser encarada essa questão dessa temática. E, assim, a questão urbana, de luta urbana, ela tem um contexto político muito específico, e nós estamos falando, assim, talvez não faça sentido isso que eu vou dizer, mas, assim, eu acho que no decorrer da fala vai fazer. Um contexto político em maio, para mim, desde a minha perspectiva e das minhas leituras, em maio de 68. Eu acho que naqueles momentos de irrupção urbana e de mostrar o que a população, enquanto trabalhadora, e as associações de bairro buscavam discutir sobre a questão de organização do espaço, implicaram num desenho que foi se institucionalizando ao longo das décadas e que temos até hoje, numa forma interessante de se pensar a questão habitacional. Na década de 60, como todos nós víamos ali a questão da alteração das políticas, tivemos uma adoção de cartilhas diversas, econômicas, neoliberais, que foi aprofundando um pouco mais o cenário de desproteção social, mas houve também um movimento de respostas a essas políticas. Enfim, a fala vai ficar um pouco ampla e genérica, mas a ideia é pensar dentro do contexto político dentro do contexto político e econômico que nós vivíamos em 60, como que foram construídos e pensados em sede de agenda de direito internacional de proteção de direitos humanos, a questão da habitação. Tínhamos a Carta das Nações Unidas, que resulta em dois grandes pactos, o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esse pacto, ele inaugura a questão da pontuação, né, da habitação em si, e marcado ali em 1966, ele traz a ideia de, olha, a ocupação, a habitação, ela é uma condição de vida. O pacto, ele pontua isso, é uma condição de vida, que eu acho que é uma coisa muito mais profunda até, olha, nem precisa estar numa norma jurídica, porque é uma condição de vida, enfim. E cerca de 10 anos depois, as agências da ONU se veem ali limitadas por não terem espaços de discussão sobre a pauta específica da habitação, se cria, por meio da Fundação das Nações Unidas para Assentamentos, enfim, habitação, uma agenda de habitat, né? Durante as décadas de 76, 96 e 2016, nós tivemos a moradia trabalhada em declarações que foram resultados de grandes conferências que a ONU, por meio da agência ONU Habitat, criou, enfim, estabeleceu. A primeira conferência acontece em 76, como dito, com ênfase na moradia e na habitação. Em 96, o que é interessante é que o que se buscava discutir era justamente a questão da moradia adequada e do desenvolvimento dos assentamentos humanos. Isso é interessante porque até o momento se questionava muito o que seria essa moradia adequada, houve uma discussão por meio dos comitês do DESC, né, do PIDESC, e foi-se, enfim, chega-se a um conceito com elementos específicos que eu já vi que o Alan vai trabalhar na apresentação dele, então não vou aprofundar minha fala nesse sentido, dessa questão dos elementos, né? Mas, enfim, se definiu que a moradia adequada precisava cumprir uma determinada forma ali, está informado por alguns requisitos, elementos, e isso ficou, enfim, formulado num comentário geral, numa recomendação geral do comitê para esse grupo de direitos humanos. E em 2016, a discussão ganha uma amplitude no sentido de compreensão, olha, a gente precisa pensar na habitação, é claro, a habitação, a moradia, ela representa parcela considerável do espaço urbano, mas a discussão foi
tomando o rumo da pauta do direito à cidade, do campo político e semântico do que vinha a significar o direito à cidade e o desenvolvimento urbano sustentável, muito informado pela questão dos Objetivos de Desenvolvimento Social e da Agenda 2030. No cenário interno, é interessante que essa agenda internacional, ela reflete alguns efeitos, e, enfim, no Brasil, nós tínhamos os mesmos movimentos, né? As mesmas implicações, transversalidades que esse cenário da agenda internacional anunciava. Eu gosto de pensar na questão da provisão habitacional, e aí eu pontuo sempre o habitacional, não é assim, de forma despropositada, porque o que a gente compreende e chamamos os nossos programas estatais de direito à moradia, ou programas voltados à implementação da moradia, eles são mais restritivos nesse sentido, e o objeto que eles entregam é outra coisa que não a moradia. Então, eu gosto de pensar, como eu estava falando, da questão da provisão habitacional em 3 momentos. Nós estamos no terceiro deles, e o primeiro é ali aquela agenda de provisão imobiliária, em que os agentes imobiliários pautavam a provisão, a produção das moradias, por meio dos recursos previdenciários, enfim, IAPs, FGTS, e dentro do recorte temporal de 1945 a 1980, por meio do BNH, do Banco Nacional de Habitação. Esse programa aí ultrapassa diversas pautas e desenhos governamentais, mas, como um segundo momento, tivemos o principal e maior programa federal de produção habitacional, que foi o programa Minha Casa Minha Vida, que tem uns contornos em que pese seja um programa que tenha muitas questões a serem discutidas e debatidas, e com muitas ressalvas, inaugura a inclusão de provisão habitacional para as pessoas que não tinham capacidade de recursos, enfim. Há uma inserção ali da faixa 1, que era de 0 a 3 salários mínimos, que acaba inaugurando e inserindo um grupo, a maior parte do déficit habitacional, no momento da promulgação da lei do programa Minha Casa Minha Vida, era composta por pessoas que tinham de 0 a 5 salários mínimos. Então, vem a responder uma necessidade muito pujante daquele momento. E o terceiro enfim, a captação da habitação e dos interesses de política habitacional pela agenda verde e amarela, e eu falo isso não no sentido político, mas no sentido jurídico mesmo. O novo programa que temos de provisão habitacional se chama Casa Verde e Amarela, né? Enfim. Então, esses 3 momentos, eles compõem a discussão sobre a provisão habitacional no Brasil, e como minha ideia de perspectiva de análise deles é como eles, em que pese sejam diferentes, estejam marcados por conjunturas muito diferentes, eles não mudam muito a forma de promoção da habitação. Eles continuam a encarar a habitação como uma unidade residencial, em que o que vai ser entregue não é moradia, o que vai ser entregue é uma propriedade. Você fica preso pelos títulos de propriedade, os títulos que garantem uma propriedade. Ao final do financiamento, o título, a certidão, a matrícula da propriedade em si, mas, enfim, ao longo do financiamento, um título de um mútuo, né, um contrato de alienação fiduciária. Mas o que é importante de se pensar é a inauguração da política urbana na Constituição de 88, quando por meio de muita pressão popular e luta social, se falou, olha, a gente tem que trazer para a Constituição a questão urbana e fundiária. E foi levado, em 88, a Constituição promulgada. Ela traz um título específico, abordando a questão, temos a política aqui, ela está informada pelo princípio da função social, como a propriedade privada também estava inserida, só que acontece, no texto inaugural da Constituição não constava moradia.
como um silêncio ensurdecedor mesmo. Como que eu declaro originariamente que minha preocupação é proteção à moradia e falo que a propriedade tem que cumprir a função social, que haverá uma norma que só virá 13 anos depois, numa nova conjuntura política, mas haverá uma norma que regulamentará a política urbana e fundiária, que foi o Estatuto da Cidade. Então, assim, essas problemáticas que envolvem as discussões urbanas e que, enfim, interferem diretamente na produção de moradia, mas também na compreensão do que estamos chamando de direito à moradia pela via da normatividade. Os programas, eles têm se preocupado, e eu acho que é muito... não é abandonar a questão da luta dentro da ideia dos programas, mas nós temos que ressignificar qual é o acesso que se tem dado à luta por moradia. A resposta que se dá é por meio de programas que dissimulam uma provisão de moradia na forma da questão, enfim, da propriedade privada. E a partir disso, desse cenário, né, interno, de direito interno, de política habitacional, pensando nesses 3 momentos, e na ideia do Estatuto da Cidade como um instrumento de regulamentação de toda a política urbanística, que vai trazer inúmeros instrumentos de intervenção urbana, de limitação da propriedade, nós, com mais uma vez uma ruptura institucional, tivemos em 2016 a edição da MP 759, que resultou em sua conversão na Lei de Regularização Fundiária, ignorando que a lei do programa Minha Casa Minha Vida já tratava de regularização fundiária e o Estatuto da Cidade já trazia instrumentos de enfim, indução da função social da propriedade enfim, ao uso social, que é o que eu tenho buscado chamar. Então, essas discussões, né, como que elas acabam atravessando o que acontece, o que aconteceu na ocupação Nelson Mandela, é praticamente espelhar o que a norma indica que deve ser e o que não está acontecendo. Nós temos uma área ocupada que não cumpria a função social, nós temos uma área ocupada que não cumpria as funções tributárias, nós temos uma área ocupada que não cumpria a todas as determinações cartoriais, de limitação enfim, documentais, mas a régua da legalidade, ela transversaliza quem está dando função social para o espaço, quem está cumprindo a ideia de vocações, né? O plano diretor, tanto o da Lei Complementar 15 como o atual, ele fala das vocações da propriedade. Qual que é a vocação de uma propriedade no espaço urbano, na propriedade privada urbana? Comércio, indústria e moradia. E as áreas de preservação ambiental, enfim, que não são edificáveis, porque são áreas de uso específico. Então, você consegue escolher qual era o uso antissocial que estava se dando, enfim, uso antissocial no sentido do não uso, né? Então, a ilegalidade cometida vem pela negativa, que também podemos pensar no uso antissocial da propriedade, pelo superuso, né, pela superutilização, que é a especulação imobiliária, que também é causa desse processo de gentrificação da população, da expulsão dessas pessoas do centro para as margens da cidade, do processo de expoliação urbana, que, em linhas gerais, a ideia que eu acho que é muito central de nós discutirmos, quando a gente fala e discute qualquer questão relacionada aos processos de reintegração de posse, compreender, assim, ok, estamos falando aí, se levanta a régua da legalidade para dizer o que é ilegal e que as pessoas que estão ocupando precisam ter sua luta deslegitimada porque estão, ora, atuando ilegalmente. Tudo bem, mas quem não está dando uso, quem está descumprindo a Constituição, o Estatuto da Cidade, o plano diretor, impedindo, enfim, os atores, formuladores de políticas sociais de atuarem, porque
existe aquela ideia de plano cardápio, né, que você, plano diretor cardápio, você vai, discute, faz lobby dentro desses espaços dos formuladores de políticas públicas para dizer onde que tem que estar a habitação de interesse social. Curiosamente, a habitação de interesse social fica relegada às margens da cidade, fica relegada aos espaços, enfim, nunca existe, né, um programa habitacional no centro da cidade ou próximo às vantagens dos serviços públicos, enfim, nos espaços mais estruturados da cidade. E o que eu gostaria de destacar dessa ideia enfim, de discussão do pensamento sobre a cidade, sobre a moradia, é que nós falamos muito em as cidades estão crescendo desordenadamente. Há um mercado informal de provisão habitacional, ou seja, pela ocupação, ou seja, pela, enfim, nunca a ocupação é quando eles entendem os termos corretos, porque na maioria das vezes se usa o termo tecnologias erradas, invasores, enfim, criminosos, mas, enfim, a regra do crescimento e do desenvolvimento urbano de ocupação socioespacial do Brasil, ele é muito bem ordenado, estruturado e formal no sentido do modelo, da formação do modelo jurídico do proprietário de terras. Está acontecendo tudo dentro do que se espera, enfim, da regra ali de apropriação dos espaços. Os espaços que não são apropriados ainda são espaços que não interessam aos agentes de mercado, não interessam a quem determina os interesses da organização da cidade. E por fim mesmo, porque eu acredito que eu tenha me alongado muito, eu falar assim, olha, nós não estamos pensando, ou exigindo, ou pautando uma luta fora dos estritos horizontes do direito positivo. A luta que se faz por moradia, que está judicializada hoje, totalmente legitimada, totalmente dentro da legalidade, ela parte do Estatuto da Cidade, ela parte do plano diretor, de todas as escolhas que os gestores municipais têm realizado, ela parte da Agenda Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, enfim, ela está adscrita e é possível, de uma forma muito tranquila e parcimoniosa de se encarar o cumprimento de regras, é isso, não se pede interpretações para além do que as normas do direito positivo informam. O que se fala é, olha, é dentro da legalidade positivada que é preciso atuar, então nós temos como fazer essa defesa de pauta. Nós temos como mobilizar e movimentar nossas lutas e reivindicações jurídicas nos estritos horizontes do direito positivo. E assim, com essa fala eu termino minha exposição e minhas indagações, enfim, fico à disposição para dialogar com vocês e muito feliz aqui de estar por aqui com vocês. Obrigada. Somos nós que agradecemos, Suzana. Muito obrigada pela fala. Eu acho que é sempre importante a gente procura trazer essas vozes plurais para os nossos debates aqui na OAB, porque a gente entende que é muito importante a gente conhecer, em primeiro lugar, a Tamires, que está lá na ponta, que está na luta, que sabe, que conhece aquela realidade, né? E a gente também conhecer o lado jurídico para saber que essa luta está completamente amparada, né? Ela não é uma luta à toa, não é? Ela tem muitos mecanismos que a amparam. Então, trazer toda essa visão é muito importante e é isso que a gente procura fazer nos nossos debates aqui, né, na Comissão de Direitos Humanos da OAB. Então, agora eu vou ver se o doutor Paulo consegue se conectar e abrir o microfone dele. Se ele não conseguir, a gente passa a palavra direto ao doutor Alan. Muito obrigada, Suzana.
Acho que não vai conseguir mesmo. Alan, pode, por favor, tomar a palavra. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Enquanto eu vou saudando vocês, eu vou compartilhando a tela aqui. Quero agradecer à OAB Campinas, né, a Comissão de Direitos Humanos, saudar tanto a Juliana quanto o Gabriel, que me fizeram esse convite, e também a Suzana e a Tamires, que compõem comigo essa mesa. Vocês estão vendo a minha tela? Só falem Sim. por voz, por Sim. favor. Isso, obrigado. Também saudar a Luciana Tali, defensora que atua também, né, pela unidade Vila Mimosa, e também o Irineu e o Alexandre, que vejo que acompanha a gente também, e minha colega de núcleo de habitação, Vanessa, e também o Vitor Inglês, que eu vi aqui que está no chat. Vocês estão vendo a tela inteira? Como é que tá? Ixi, acho que está A pensando aqui. apresentação fechou, eu acho, agora. Agora Tá foi. só a tela do seu... Isso, agora sim. Ah, maravilha. Então, agradeço muito a Suzana, na verdade, porque ela tocou em alguns pontos que eu vou aproveitar bastante na minha exposição, mas a minha ideia, na verdade, é partir do direito humano à moradia adequada, né? Então, lembrando que a proposta é pensar direitos humanos a partir da ocupação Nelson Mandela, né? Então, a partir do que eu acompanhei do processo, algumas coisas me angustiam naquele processo e eu quero aproveitar para compartilhar com vocês. Então, partindo um pouco do direito à moradia, eu vou trazer esses autores que eu coloquei aqui para discutir algumas questões, como a espera pelo atendimento habitacional, a ideia de fila habitacional, e uma das ideias que estão presentes no direito internacional dos direitos humanos, que é justamente essa progressividade dos direitos econômicos, sociais e culturais e como ela se relaciona com situações de extrema precariedade, né? Então, num primeiro ponto, né, então destacar que o direito à moradia adequada, como a Suzana bem colocou, ele é previsto no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e houve a formulação e elaboração de diversos comentários gerais pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, dentre os quais o 4 e o 7, né, o 4 sobre direito à moradia adequada e o 7 sobre despejos forçados, que mais nos interessam no campo da definição do conteúdo, da exigibilidade, do cumprimento do direito à moradia adequada. Um dos elementos importantes, obviamente, do direito à moradia adequada é justamente a segurança jurídica da posse, né? A posse, ela, nesse sentido humanístico, né, não no sentido civil privatístico, ela tem diversas formas, né? Então, eu consigo assegurar a posse pelo aluguel, pela moradia em cooperativa, pela moradia emergencial, pelo assentamento informal, embora muitas vezes assentamentos informais não é o estado ideal de moradia, mas é um estado melhor, né, do que o despejo forçado ou a insegurança possessória completa. Então, as pessoas, né, o direito à moradia adequada enquanto direito humano, ele exige, ele reclama essa proteção legal contra o verso da sua moeda, que é o despejo forçado, remoção, despejo ou remoção, deslocamento ou despejo forçado, a gente vai colocar aqui como sinônimos, né? Então, a moradia, ela não necessariamente ela é um sinônimo da propriedade. Você consegue promover e proteger a moradia por diversas outras formas jurídicas. Porém, é necessário algum grau de proteção da posse para que seja respeitado o direito humano à moradia. Nesse sentido, também, né, outros elementos que são importantes para se pensar o direito humano à moradia, primeiro é o custo acessível, né, os custos financeiros, domésticos e pessoais associados tanto ao acesso quanto à manutenção da moradia precisam estar adequados para a realização e satisfação de tantas outras necessidades básicas. Tanto é que o chamado déficit habitacional, né, ele não é apenas medido pela total falta de moradia, mas também pelo excesso de aluguel, né, pelo excesso do peso do aluguel sobre o rendimento, principalmente das pessoas em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, né, o papel do Estado ele é fundamental, né? Então, o Estado ele precisa participar da concessão, da proteção, da
promoção do direito à moradia. E correspondendo, obviamente, a tanto ações negativas, no sentido de respeito, por exemplo, à inviolabilidade do domicílio, ou no sentido de não realizar despejos forçados ele, o Estado, né? Então ele tem o dever de respeito também nesse sentido inibitório, mas também num sentido positivo de implementação de ações pelas quais se promove, se protege o direito à moradia. E um elemento importante do comentário geral número 4 é que justamente ele traz a prioridade de atendimento aos grupos mais vulneráveis, aos grupos mais desfavorecidos. Então, dois elementos importantes que eu quero, né, destacar novamente é justamente essa segurança jurídica possessória como um elemento do direito à moradia adequada e a necessidade do Estado desenvolver ações no cumprimento do direito à moradia. E aí eu quero jogar alguns termos aqui, né, que eu também tenho pesquisei no meu mestrado, mas tenho aprofundado no doutorado, que são, por exemplo, a noção de precariedade, né? A gente tem hoje, por exemplo, uma problematização dos termos vulnerabilidade. Alguns falam em pessoas vulnerabilizadas, porque a vulnerabilidade não é uma identidade, não é algo que a pessoa traz como identidade, mas é algo relacional com o Estado. A Butler, a Judith Butler, ela vai preferir o termo precariedade, né? Então ela vai falar de corpos precários, vidas precárias, justamente como essa relação de pessoas com diversos sistemas de opressão, né? Sejam as mulheres, as pessoas queers, as pessoas transgêneras, as pessoas pobres, os apátridas, ou as minorias raciais ou religiosas, que ela trata disso como uma condição social e econômica e não uma vulnerabilidade. Ela vai falar de todos esses sistemas de opressão justamente para trabalhar depois com outro termo que ela usa, que é a aliança. Mas o que eu quero pensar aqui do pensamento da Butler é que justamente ela fala que essa condição de precariedade ela é distribuída diferencialmente às pessoas, né? Então não é todo mundo que vive a precariedade e não vive a precariedade da mesma forma. Algumas pessoas estão sujeitas às condições de precariedade mais aprofundadas. E que isso reclama dessas pessoas e dos aliados, tanto luta quanto resistência, no sentido de afirmar as vidas como igualmente protegidas e igualmente vivíveis. E ela fala que toda ação política, um pouco partindo da Hannah Arendt, requer um espaço de aparecimento, né? Ela vai falar desse poder performático de reivindicar o público. E as ocupações, elas cumprem esse papel performático de dar visibilidade a essa precariedade, né? Então, a gente tem o que eu chamei aqui de circuito de precariedade. A gente tem um ponto de partida e de chegada, que é a negação do direito à moradia a essa população precarizada, justamente pela ausência de políticas habitacionais inclusivas, ou seja, políticas habitacionais que não estejam pautadas na financiarização e na concessão de propriedade. Então, esse é o grande modelo hegemônico, né, que é conceder moradia por propriedade através de um contrato de financiamento com uma instituição bancária com ou sem subsídio do Estado. Esse é o modelo hegemônico. Mas as pessoas pobres e com insegurança, seja remuneratória ou seja nas suas relações de trabalho, por vezes não são eleitas para esses contratos. Daí a importância também, não apenas da política de regularização fundiária, que é uma política de melhoramento in situ, então eu não vou construir prédios em cima de casas, mas eu vou melhorar as casas já construídas através dessa política, mas também seja pela provisão de moradia popular. Daí a importância de companhias habitacionais, como a Coab São Paulo, Coab Campinas, e também a CDHU, que infelizmente teve o seu desfecho, ou tem tido o seu desfecho, como uma eliminação dessa política, sem que as políticas remanescentes possam atender às mesmas necessidades. Então a gente tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Diante dessa negação à moradia, né, as pessoas não vivem em suspenso, as pessoas não vivem suspensas no ar, né, ou seja, elas necessitam morar em algum lugar, então existe, obviamente, o recurso à ocupação de terras urbanas, né, ocupações que eu chamei aqui de não consentidas, no sentido de ocupações que reivindicam esse espaço de aparecimento e dessa vivência das precárias.
E qual que é a resposta estatal normalmente desenvolvida para essa situação, né? São as remoções e os deslocamentos ou despejos forçados, geralmente remoções extrajudiciais, quando se trata de áreas públicas, ambientais ou de risco, ou seja, as chamadas remoções administrativas, ou sejam ações judiciais sumaríssimas, né? Então, ações judiciais, geralmente reintegrações de posse, que têm uma liminar muito facilitada no sentido de não ser submetida a requisitos de urgência e que se busca cumprir o mais rápido possível, muitas vezes antes do ciclo citatório. Então, o procedimento possessório hoje é construído para esse desfecho rápido e avassalador. E aí, como se esses casos fossem situações fáceis, ou seja, eu tenho uma hipótese legal, tenho um contexto fático e eu aplico uma regra ao contexto fático. Porque se pensa, né, originalmente, que o processo possessório serve apenas para afirmação, geralmente, do direito à propriedade, porque muitas vezes esses processos não são baseados sequer em comprovação de atos possessórios. Então, o proprietário junta uma matrícula, entra com uma ação possessória que tem um rito mais facilitado e, por essa via, tem o mais rápido possível a sua propriedade reavida. Então, e além disso, não se pensa nesses processos, ou a tendência é essa, com muita resistência da advocacia popular e da defensoria pública, em soluções estruturais, ou seja, nesse rompimento desse circuito de precariedade, né? E o Estado é acionado para se utilizar da sua violência estatal para reaver a propriedade do autor. Então, o investimento estatal, na verdade, é dirigido basicamente à afirmação do direito à propriedade do autor. O que retira um senso comum, né, de que os direitos sociais são aqueles que demandam recursos do Estado e os direitos civis e políticos não. Né? Quanto custa a manutenção do poder judiciário, quanto custa a manutenção de uma polícia militar, justamente para assegurar esses valores da sociedade liberal, né, propriedade, enfim. Então, esse circuito, a depender de quantas vezes ele roda, ele submete essas pessoas a verdadeiros estados permanentes de insegurança possessória. E é o que acontece com a ocupação Nelson Mandela em alguma medida, né? Então, o que a gente tem na situação do Nelson Mandela, né? A gente teve um primeiro circuito, né? Então, a gente tem a negação do direito à moradia. Em julho de 2016, a primeira formação da ocupação Nelson Mandela no Jardim Capivari. Em março de 2017, há uma remoção com o uso da força policial, com desabrigo de 600 famílias, com apenas como medida transporte de bens para lugares indicados pelos removidos e sem qualquer política habitacional, apenas a disponibilização de vagas no serviço de atendimento ao migrante, itinerante e mendicante, ou seja, os abrigos municipais. Ou seja, havendo a remoção, houve uma nova negativa do direito à moradia. Um segundo circuito de precariedade, né? Em julho de 2016, eu acho que está errado aqui as datas, mas depois há uma formação do Nelson Mandela 2, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. A Tamiris falou, na verdade, Ouro Verde, né? Não sei se é a mesma coisa ou está errado no slide. Hoje, né, ou naquele momento em que foi feito o parecer socioeconômico da Defensoria, eram 104 famílias de baixa renda, 60 famílias oriundas do Nelson Mandela, então são 60 famílias que estão na sua segunda ameaça de remoção, dentre as quais 89 crianças menores de 10 anos, 2 bebês, 10 idosos, pessoas com renda familiar em média menor que um salário mínimo e meio. A maioria dos moradores em situação de desemprego ou trabalho informal, menos de 10% das pessoas têm carteira assinada, e com expectativa de atendimento habitacional pelo poder público municipal, com a construção e financiamento de moradias populares. Entretanto, essas pessoas, como bem colocou a Tamires, estão novamente sob risco de uma nova remoção. Então, a gente tem esse circuito de precariedade rodado praticamente 2 vezes, o que demonstra que essas pessoas estão num estado de insegurança possessória há tantos anos. E quais são os efeitos de se viver em um estado de insegurança possessória, né? Primeiro, a gente pode pensar em efeitos sociais, um pouco mensurados pelos pareceres
socioeconômicos da agente socióloga do núcleo, Marilene Alberini, pelo laudo de atendimento multidisciplinar da unidade Vila Mimosa, que são, né, então, primeiro, né, a remoção do Mandela 1 exigiu que os vínculos com a rede de serviços sociais fossem refeitos, né, então as pessoas perdem o seu referencial na cidade e a sua inserção em diversos serviços sociais ou educacionais ou de saúde. Muitas crianças foram forçadas a sair da escola, perderam matrícula no centro de saúde no qual eram atendidas, uma situação que certamente comprometeu o desenvolvimento escolar e psicossocial das crianças. Eh, no Mandela 2, né, todas as crianças estão atualmente regularmente matriculadas na rede de ensino municipal. Obviamente, a pandemia trouxe uma dificuldade, que é o acesso às aulas, né, ao homeschooling, né, às aulas online, né? Também, né, com a primeira remoção, houve uma dificuldade para serem atendidos no centro de saúde mais próximo, já estabelecidos na nova localidade. E uma questão importante que é trazido pelo parecer, né, que é essa desconstrução dessa democracia do coronavírus, né. Então, se verificou em agosto de 2020 que essas famílias estavam com um índice de contágio maior do que as médias, da região, aliás, bem maior, né. Então, isso tudo demonstra um pouco os efeitos sociais, tanto de uma remoção implementada anteriormente, quanto, nessa situação de insegurança, mas que demonstra que essa mínima segurança que eles estão, né, que essas famílias estão, asseguram pelo menos o acesso a alguns serviços básicos importantes, e à escola e à saúde. Mas além dos efeitos sociais de uma remoção e desse estado de segurança, é possível, e eu acho que esse, para mim, para quem estuda, na verdade, direito à moradia e conflitos fundiários, é muito interessante, esse laudo do Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria, né, que é pensar nos efeitos psicológicos, tanto da remoção, quanto dessa vivência desse estado de insegurança possessória, né. Então, pensar que a reintegração de posse anterior foi com uso de força policial, né, ou seja, submetia aquela população à atuação dos agentes de segurança, e que funcionou naquele contexto como um agente traumatizante, daquela população, né, compatível, né, com um transtorno de estresse pós-traumático, né. Então aquilo foi um grande trauma na vida dessas pessoas, dessas crianças, desses idosos, dessas mulheres, dessas famílias, o que gera efeitos psicológicos comparáveis ao transtorno de estresse pós-traumático. Além do uso da força policial como agente traumatizante, há também a questão do fato das famílias não terem destino naquele momento, né, não saberem para onde ir, não terem uma alternativa, de encaminhamento, né. Então esses 2 agentes funcionam como um importante trauma na vida dessas pessoas. Eh, e é possível deduzir, né, que uma nova reintegração pode gerar, eh, novos traumas ou aprofundar traumas já existentes. Desses traumas, né, então o agente psicólogo também observa outros reflexos negativos, eh, como reflexos na construção da identidade, então sensação de vergonha, inferioridade, ou da sua inclusão no meio social, né, discriminação no trabalho, na escola do bairro, no acesso a serviços, e a própria sensação de vulnerabilidade à violência institucional, né, a sensação de que haverá uma nova reintegração, haverá um novo uso da força policial, novamente eu não saberei para onde eu irei se houver uma remoção. Então, isso causa, obviamente, sensação de ansiedade, medo, hipervigilância, e essas reações, segundo o psicólogo, né, que pôde perceber nas entrevistas, são compatíveis tanto com um transtorno de estresse pós-traumático, quanto esses outros reflexos observados por ele. Então, há uma forte presença do impacto da reintegração de posse na própria produção das subjetividades dessas pessoas, quanto das pessoas próximas, né, os familiares que, mesmo que não estejam naquele contexto espacial, também sofrem por seus familiares que estão ali. Eh, então é muito interessante isso para pensar, né, o tempo da experiência
o tempo e a experiência da espera, né? Então, essas pessoas todas, os moradores e moradoras da ocupação Nelson Mandela, estão à espera do atendimento habitacional pelo Estado, né? A Tamiris falou de pessoas que estão há 20 anos na fila da Coab, né? Mas a gente precisa pensar, né, se as pessoas esperam da mesma forma, se as pessoas apresentam as mesmas condições para aguardar o atendimento habitacional. E segundo, né, se essa fila de espera é uma só, como se entra nessa fila, quais são os critérios de prioridade do atendimento, qual é a previsão do atendimento e o que se deve conceder enquanto essas pessoas aguardam, né? Então, se pensar numa fila, envolve pensar todas essas questões. Outra questão que eu queria pontuar é como o tempo aparece nesse contexto, né? Então, o tempo aparece bastante na sentença, mas o tempo que esperam os autores no cumprimento da sua decisão, né? Então, na sentença, destaque-se que ao longo de praticamente 2 anos, os autores vêm aguardando pacientemente que uma solução pacífica seja encontrada. Ora, aguardar indefinidamente que o poder público dê uma resposta para o problema significa os autores em reféns da ineficácia das instituições em prejuízo do seu patrimônio que é protegido pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, a função do juiz é de cumprir a lei, razão pela qual aguardar indefinidamente outra solução equivale negar o direito aos autores, porque proprietários no exercício do seu direito de sequela. Então, a sentença, o tempo aparece na sentença muito em relação aos autores. Mas como é que esse tempo também pende em relação aos ocupantes, né, aos moradores e moradoras da ocupação Nelson Mandela? E aí, um dos elementos aqui, né, o tempo para os ocupantes, né, um dos elementos que eu peguei aqui do parecer socioeconômico, né, do caso da Andréia, né, o esposo da Andréia é pedreiro, mas está desempregado, restando apenas o recebimento do BPC, no valor de um salário mínimo pago em razão da deficiência da filha e da baixa renda da família. Andréia não tem como procurar trabalho devido à condição da filha, sem receber outro tipo de auxílio ou benefício contínuo. Eles estavam recebendo naquele momento o auxílio emergencial temporário. A família consegue comprar 4 latas de leite por mês, contando com doações e apoio de parentes para conseguirem comprar o restante. Sem o leite, a criança de 2 anos não sobrevive. Residem na ocupação em casa de madeira, com quarto, cozinha e banheiro. As crianças estão matriculadas em escolas próximas e o caçula faz desde o nascimento acompanhamento e tratamento médico no Hospital de Campinas, ou seja, já estão inseridas nas redes de educação e na rede de acompanhamento médico. A expectativa de serem obrigados a sair da ocupação causa preocupação, pois sem meios de pagar aluguel, a remoção levaria toda a família ao desabrigo, sem teto, situação que agravaria as condições de saúde da filha deficiente, colocando no limite sua vida em risco. Então, essa família que espera tanto tempo por atendimento habitacional, certamente não poderia esperar mais ainda sem comprometer tanto a integridade física dos pais, mas principalmente da filha que precisa, né, que necessita desse insumo. Então, é muito complicado essa mensuração do tempo, né? Então, a gente vive num sistema muito limitado para mensurar esse tempo e privilegiado o tempo do autor. E aí tem um estudo, né, do Javier Ayuero, que ele fez alguns estudos sobre essa experiência de pessoas na espera de atendimentos pelo Estado, né? E aí, paciência, né, ele recupera, né, a qualidade de ser paciente no sofrimento, né, sofrer, suportar. Mas ele enxerga a paciência, na verdade, como uma estratégia de dominação. Porque esperar, né, recuperando Bourdieu, né, é uma forma privilegiada de experimentar os efeitos do poder. Fazer as pessoas esperarem, atrasar sem destituir a esperança, suspender sem frustrar totalmente são parte integrante do funcionamento de dominação. Vejam que o discurso do Estado, até o presente momento na ocupação Nelson Mandela, não é de não atendimento, é de que é preciso aguardar por um atendimento. Então, o que o Ayuero fala é que, além que fazer as pessoas esperar também é uma derivação, é uma forma de dominar essas pessoas, né? E aí, né, então ele chama essas pessoas de pacientes do Estado, trazendo, né, incorporando uma expressão paciente, que geralmente é utilizada em universos médicos, que é justamente essa espera ansiosa e impotente, né? Eu coloquei imponente, mas é impotente.
Só que a espera não afeta, como a gente viu agora há pouco, todos da mesma forma. As pessoas vivenciam a espera de formas diferentes. E aí uma agenda de pesquisa importante, né, que foi chamada de Sociologia da Espera, pelo Barry Schwartz, que é como a espera objetiva, né, ou seja, o tempo como elemento objetivo, também produz efeitos subjetivos de dependência e subordinação. E um importante elemento, e aí, né, então, dessas estratégias do Estado, né, de regulação da miséria, segundo a Ayuero também. O Estado se utiliza tanto de violências mais explícitas quanto menos explícitas, mas o Estado, segundo a Ayuero, ele também vai se utilizar desses tentáculos invisíveis, que são formas menos óbvias e violentas que o poder alcança a subordinação, fazendo a população pobre sentar e esperar. Então, geralmente, essa violência exercida por esses tentáculos do Estado também, né? Esses setores administrativos, burocráticos, que servem, na verdade, para dizer não ou dizer que é preciso aguardar. E aí ele vai falar, um dos capítulos da pesquisa dele é justamente sobre os despejos acontecidos na Argentina, e ele vai falar sobre ele vai falar sobre o comparecimento de agentes sociais ou pessoas que trabalham nessas agências de bem-estar social do Estado, que comparecem antes da força policial, nesses espaços ocupados, oferecendo inscrições em programas habitacionais, que geralmente são baseados em cadastros e de implementação progressiva, né? Então, geralmente esses cadastros, essa promessa de atendimento é também utilizada para desmobilizar essa população. E aí eu pensei também aqui uma frase dele, né? Ele fala: como estelionatário, o Estado produz um perigo por meio do despejo, conduz aquela população à condição de sem-teto, e então, a uma barganha, oferece uma proteção precária e limitada. Eu quero que vocês guardem isso, porque depois eu vou dizer qual que é a, a promessa do município de Campinas, né, o que ele propõe de saída, né, ou de política atualmente para os ocupantes, para os moradores e moradoras do Nelson Mandela. E um dos argumentos muito poderosos é a questão da fila, né? E quem trabalha com Coab ou com CDHU, né, geralmente está bastante acostumado com esse argumento da fila. E é um argumento que é mobilizado não apenas pelo Estado, mas muitas vezes por juízes, pela justiça, até mesmo para não interferir numa política pública que muitas vezes é ineficiente. Então, a fila, né, é essa metáfora, como fala a Katharine Young, né? Ou seja, essa imagem de um lugar organizado por ordem de chegada, em que as pessoas vão sendo atendidas à medida em que chegam no topo dessa ordem de chegada, e traz um mérito, né? Ou seja, vai ser atendido primeiro quem chegar antes. Então, tem toda uma ordem normativa da fila. Essa é a primeira metáfora. A segunda metáfora que ela trabalha, né, são os puladores de fila, né, os fura-fila, que seriam aquelas pessoas que, não contentes em esperar numa fila ordenada, se valem de meios para passar à frente na fila. E isso, na jurisprudência do Tribunal Constitucional da África do Sul, que é meu objeto de pesquisa no doutorado, mas também, se fizer uma pesquisa, também deve ser correspondente no Tribunal de Justiça de São Paulo, é um elemento de desmobilização ou de atrelar as pessoas que participam de ocupações ou a esperteza, ou a não observância da fila, ou o prejuízo dos demais, ou seja, é uma forma, primeiro, de deslegitimar essas importantes lutas de aparecimento e de afirmação do direito à moradia, e também de escudar o Estado, no sentido de que o Estado tenha o seu planejamento, os recursos públicos precisam estar né, previstos no orçamento, a gente precisa ter organização e planejamento para atender as pessoas. Então, essas duas metáforas funcionam tanto na África do Sul, mas também no Brasil. Então, a fila, ela é uma expectativa, mas ela não é a realidade. Por quê? Porque tantos outros fatores determinam o lugar das pessoas no atendimento habitacional. Então, a gente pode pensar em, por exemplo, projetos urbanos que passam por determinados lugares e que removem pessoas, né? Então, por exemplo, a CDHU
em alguma das linhas, não há uma linha, não há uma inscrição aberta, mas de atendimento a essas pessoas que estão sendo removidas, por exemplo, ou critérios como renda das pessoas ou estabilidade empregatícia e remuneratória. Então, por exemplo, a gente tem hoje, pelo menos na cidade de São Paulo, uma grande ênfase às chamadas parcerias público-privadas, que são baseadas em inscrições, não necessariamente ao primeiro, ao segundo, ou quarto da fila, mas em inscrições. Então, o acesso a essa fila também, hoje, ele está organizado por um mercado neoliberal, digamos assim, né? Então, aquele mercado que se apropria também dessa fatia do público-alvo, né? Mas que não atende de jeito nenhum, como bem falou a Suzana, principalmente com a, 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 o desmonte do programa Minha Casa Minha Vida e a organização do programa Casa Verde e Amarela, que não tem respostas para esse público de 0 a 3 salários mínimos, a não ser uma linha de financiamento lá, regularização fundiária, também pensando na regularização fundiária como um instrumento de negócio e não como uma política habitacional. Então, essa fila, né, ela funciona, segundo ainda a Catherine Young, primeiro como um sistema normativo, né, ela traz essa aparência de justiça, de igualdade, de merecimento, mas ela é neutra essas relações de diferenças entre as pessoas, né, então, pessoas que estão, outros critérios como gênero, raça, idade, deficiência, status socioeconômicos, são como elementos que não devem ser considerados nessa fila, porque ela está organizada segundo o critério cronológico. Ela é um mecanismo alocativo dos recursos públicos, né? Então ela escamoteia, ela esconde um pouco a complexidade dessas decisões, né? Então não é que o Estado atende primeiro quem está na fila, ele tem diversos critérios ali, como eu já bem pontuei, e ela não é a única política, né? Então a fila da Coab, ela não é a única política habitacional. Então, qual que é a fila da regularização fundiária, que seria uma outra alternativa de atendimento habitacional dessas pessoas? Onde está essa fila? Como se entra nessa fila? Qual que é a política habitacional dessa fila? E, como eu disse, né, a fila também é um mecanismo de controle do Estado. Então, é um mecanismo de deslegitimar lutas de movimentos sociais, de criminalizar os movimentos sociais, né, que afirmam, em última análise, um outro critério alocativo, ou seja, outro critério para investimento de recursos públicos, que não é o cronológico, mas é o da necessidade, né? Então, eu preciso atender antes quem tem maiores necessidades. E aí, né, então, já partindo para o final, né, pensar se então a remoção do Nelson Mandela nesse contexto atual, se ela se compatibiliza com essas obrigações assumidas pelo Brasil na ordem internacional, que a Suzana já colocou também aqui. E algumas informações, né? Então, o autor, segundo os últimos andamentos do processo, ele continua pedindo o cumprimento de sentença, e o município de Campinas, em um comportamento contraditório às expectativas anteriormente geradas, ou seja, outro acordo que ele tinha assinado, ele está oferecendo a inserção daquelas famílias originalmente cadastradas, ou seja, não são as famílias atualmente residentes, mas famílias que foram cadastradas no começo da ocupação, a um programa de auxílio emergencial que dura 6 meses, no valor de R$ 605. Então, esse comportamento de Campinas, né, meio que aparece um pouco aqui nessa frase do Aiueiro, né? Então, é uma forma de criar um perigo, porque o município de Campinas não atende as pessoas que há tanto tempo aguardam por atendimento habitacional, que têm situações de necessidade muito extremas, então vivem em condições intoleráveis de moradia, não tem para onde ir, e esse município oferece uma proteção precária e limitada. Então, pensar um pouco também, e a ocupação Nelson Mandela também, ela nos dá a oportunidade de pensar, e aí pensando um pouco mais em teoria do direito internacional de direitos humanos, que é essa chamada eficácia progressiva dos direitos sociais, econômicos e culturais, né? Ou seja, é fato, né, que a gente não consegue cumprir os direitos econômicos, sociais e culturais de uma vez, né? Então a gente precisa, o Estado necessita progressivamente, ou seja, precisa de um prazo para ir cumprindo com os seus deveres perante a ordem internacional. Mas o Estado precisa, de fato, adotar medidas que garantam esse avanço. Então, a gente precisa desconstruir um sinônimo que é
a eficácia progressiva da ineficácia, né? E trabalhar a limitação de recursos, porque ela é existente, mas não tomar essa limitação de recursos, ou a reserva do possível, né, como a gente incorpora geralmente na nossa gramática aqui no Brasil, como um impeditivo máximo. Então, um outro comentário geral que eu queria trazer, que é o comentário geral número 3, que vai falar dos deveres de proteção e respeito e promoção desses direitos econômicos, sociais e culturais previstos no PDESC, que ela vai diferenciar duas obrigações, né, as obrigações de desempenho e as obrigações de conduta. Então, obrigações de desempenho, obrigações imediatas. Então, por exemplo, eu não posso discriminar segmentos da população. Então, por que no contexto de Casa Verde e Amarela, eu aloco recursos para determinado segmento da população e não aloco para outros segmentos da população? Né? Isso é o grande quadro fático, por exemplo, do julgamento Grootboom, pelo Tribunal Constitucional da África do Sul, em que ele considerou irrazoável a política habitacional da África do Sul justamente por não contemplar, por excluir um segmento importante da população, e isso reverteu na modificação de toda a política habitacional daquele país. Outra questão é a edição de legislações, né? A gente precisa ter legislação também. E um outro elemento que vem sendo trabalhado por alguns autores, que é a identificação de determinados níveis essenciais dos direitos humanos previstos, que devem ser cumpridos imediatamente ou em um curto espaço de tempo, que é o que eu vou falar no próximo slide. E a obrigação de conduta, que é progressividade e vedação do retrocesso. E pensar a extinção da CDHU como um grande retrocesso que a gente viveu num período muito recente do estado de São Paulo. E, então, essa abordagem, né, eu coloquei o David Bilschitz aqui, mas tem tantos outros autores que falam disso, que é pensar que os direitos humanos eles têm diferentes níveis de provisão, e eles têm diferentes destinatários. Então, pensando nessa espera, né, então, recuperando um pouco o que eu falei anteriormente, né, as pessoas esperam da mesma forma, elas têm as mesmas condições de esperar, então eu preciso identificar grupos em que não conseguem esperar ou conseguem esperar muito menos tempo do que outros grupos. E aí é muito importante, né, segundo David Biltz, pensar justamente em questões de prioridade. Se eu tenho um quadro de escassez de recursos, um quadro de limitação de recursos orçamentários, materiais, etc., eu preciso organizar o meu atendimento, a minha provisão, segundo critérios de prioridade, o que desfaz o critério cronológico, né? Então, isso é um ponto importante. E outro ponto importante é pensar que o direito à moradia, como a gente viu naquela roda, tem diversos elementos, e a gente consegue pensar em elementos que não elementos mínimos, né, que não se assemelham ao estado ideal, que é a moradia adequada, com todos aqueles índices, mas que concedem algum grau mínimo essencial o direito à moradia. Então, hoje, as pessoas da ocupação Nelson Mandela têm um lugar para morar, né? Tem um abrigo mínimo. Não é o mais adequado, porque elas não têm segurança possessória plena, e não é o mais adequado porque elas não têm todas as condições de serviços essenciais plenos. Mas se tem um lugar para, né, voltar para casa e para morar. A retirada abrupta dessa população, sem qualquer outra alternativa habitacional, ofende não apenas o direito à moradia como um todo, mas esse elemento mais sensível do direito à moradia. Então, o Estado precisa promover políticas tanto políticas de atendimento emergencial, quanto critérios de prioridade às pessoas que estão em condições mais intoleráveis de suportar a espera pela moradia. E eu queria fechar com uma frase do Mandela, né, já que a gente está, em última análise, falando dele, né, que é fácil derrubar ou destruir. Os heróis são aqueles que fazem a paz e constroem. Então, queria render de novo as minhas homenagens à ocupação Nelson Mandela, à Advocacia Popular, à OAB e à Comissão de Direitos Humanos, por também terem uma grande participação nesse caso, e à Unidade Vila Mimosa da Defensoria por essa luta que tem sido difícil, mas já é uma luta bonita. Obrigado. Nós é que agradecemos, Alan, que fala enriquecedora. Para mim, você trouxe assim, diversos elementos interessantíssimos de se pensar e ideias novas para mim. Muito interessante mesmo. Muito obrigada por essa contribuição riquíssima, um material muito completo. Muito obrigada.
Imagina, eu que agradeço. Nós vamos aguardar agora ver se vai vir alguma pergunta. Eu vou parar Pode de compartilhar falar. aqui. Ah, tá. Não sei se o pessoal que está nos acompanhando, um grupo grande está nos acompanhando, nos prestigiando nesse evento. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. E vamos ver se aparece alguma pergunta, senão a gente já encerra. Não sei se alguém gostaria de fazer algum acréscimo. Olha, doutor Alexandre, gostaria de fazer um comentário. Por favor, se você quiser abrir seu áudio, faça o comentário direto, Alexandre. Muito obrigada pela sua presença e pelo prestígio do nosso evento. Imagina, Juliana, primeiro, em seu nome, quero parabenizar a Comissão de Direitos Humanos da OAB de Campinas, não somente por esse evento, mas pela atuação que tem sido feita de forma bastante precisa junto às lutas em defesa dos direitos humanos da população de Campinas, em especial, pelo menos no que tange ao que eu tenho conhecimento, junto às ocupações de moradia. Há uma série de violações de direitos humanos que essa população sofre, em especial na atuação da ocupação Nelson Mandela. Eu quero deixar aqui registrado, acho que faço coro aqui ao que a Tamires também pontuou inicialmente, mas a Comissão de Direitos Humanos da OAB foi fundamental no dia da desocupação, da trágica desocupação no Jardim Capivari, estando presente no momento, tentando, né, junto com a gente ali, minimizar as violações naquele momento. Já tinha atuado junto ao processo, não como parte, né, mas mediando, comunicando o juízo, buscando articulação com a prefeitura, e assim também acontece na ocupação Nelson Mandela II, como a gente chama, na região do Ouro Verde, e que tem sido exemplar. Então, Juliana, não é pouca coisa o que vocês têm feito, e quero deixar esse registro aqui nessa oportunidade. O evento aqui também é uma iniciativa fruto de uma discussão coletiva num espaço interdisciplinar que foi na reunião feita pela campanha do Despejo Zero, que é uma campanha bastante importante de discutir se não bastasse a agressividade, o desrespeito, as violações de direitos humanos, que significam um despejo coletivo, com muitas aspas, em tempos normais, o que dizer durante a pandemia. E essa campanha, que nacionalmente tem sido bastante exitosa, inclusive com a aprovação do projeto na Câmara de Deputados, e agora vai para o Senado, e aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e da qual aqui muitos que estão aqui nessa reunião também compõem, estão fazendo parte, mas é uma iniciativa fantástica e que nós fizemos uma reunião da regional aqui Campinas, e a Comissão de Direitos Humanos participou ajudando a pensar em encaminhamentos para combater violações de direitos humanos, e essa atividade aqui faz parte desse processo. Então, mais uma vez, quero parabenizar, porque é uma atuação de uma prerrogativa muito importante, e a gente tem que empoderar, valorizar, né? Porque normalmente, infelizmente, dentro do judiciário e dentro das OABs, né, para não falar especificamente de Campinas, porque, pelo contrário, a atividade de hoje mostra uma liberdade de atuação, uma possibilidade, né? Mas, normalmente, as comissões de direitos humanos são muito desprestigiadas, né? São minimizadas, e aqui eu acho que a gente tem que ressaltar o caminho inverso. Então, parabéns novamente. Quero dizer que fico muito contente de ouvir a Suzana, que tem sido uma advogada exemplar na ação em defesa da população mais vulnerável, e com uma atuação e com estudo acadêmico, com trabalho na área de moradia, impulsionando um setor importante dentro da área de direitos humanos da PUC de Campinas, e foi muito bom, aprendemos bastante aqui com ela. E com a Ala, que tem sido aí uma das principais vozes nacionalmente, tem que ser dito, com um trabalho exemplar na coordenação do Núcleo de Habitação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mas também sempre em todos os eventos, produzindo, socializando material,
né, nos brindando com uma apresentação fantástica, aqui, permeando tantos conhecimentos que eu, aqui no meu leigo conhecimento do cotidiano da advocacia popular, eu falo, nossa, é tudo isso, mas está escrito tão bonito, está escrito com tantos conceitos, com tanta relação, com tantos autores que estão refletindo, né? Mas, realmente, a fala dos dois perpassam aqui muitos dos elementos, e eu não poderia deixar de encerrar aqui com a Tamires, que fez uma fala muito emocionada, e ela estava toda angustiada, porque ela estava com a dificuldade da voz, e daí eu quero dizer que foi por um ótimo motivo, na minha opinião. Eu também estava nos atos deste sábado, mas a Tamires canaliza muito de um sentimento, né, que representa as famílias do Nelson Mandela, que também com muito respeito, com muito senso de proporção, mas quero dizer que as famílias da ocupação Nelson Mandela têm sido vozes de resistência da luta por moradia na cidade de Campinas, mas também na região, com um protagonismo diante de tantos ataques, né, com uma capilaridade, uma criatividade de organização e de luta muito grande, e que mostra uma capacidade de articulação, de fazer as mediações que aqui a Suzana e o Alan disseram, e as famílias têm conseguido. Eu tenho orgulho de, junto, o Irineu também está aqui, mas com a doutora Stephanie, me sinto privilegiado de ser um dos advogados que tem sido um ponto de apoio para essa luta, nesta ocupação. De forma dramática, nós vivenciamos a madrugada da desocupação que aconteceu no Jardim Capivari, e que tem que ser dito aqui, né? Quero concluir a minha fala com pelo menos 3 aspectos aqui bem objetivos. Primeiro, que a ocupação do Jardim Capivari não... e tem razão o Irineu que está escrevendo aqui, né? No Jardim Capivari, a reintegração de posse, ela não se justificava por vários motivos ali, né? Enfim, não é o caso aqui de eu teria que ter mais tempo, e eu tomo cuidado aqui, senão eu vou desembestar a falar, mas um primeiro elemento que passou na fala, tanto da Tamires quanto da Suzana e do Alan, mas quero deixar aqui para o debate, para um comentário de vocês, e na fala final, a própria Juliana, que é um terreno que não vinha cumprindo qualquer função social. Um terreno, para quem está acompanhando aqui, é de Campinas, é quase de frente ali para o Extra Moreiras, 2 quadras para trás ali, e é um buracão, assim, fisicamente, assim, é um buracão, assim, e que, se você passar hoje lá, ele está sem qualquer uso social. Então, havia uma justificativa suposta de que teria um empreendimento, e que, então, a atitude dessas famílias estariam furando fila, porque ia ter um empreendimento. Não tinha nem projeto aprovado, não tinha empreendimento. Dá para fazer uma grande discussão sobre o que significa esses empreendimentos que estavam ainda no auge ali de política pública e com as contradições que trazem, mas ali não tinha nada, não justificava a medida arbitrária, com uma suposta, né, a questão do tempo, né, no judiciário é tão importante, né, a combinação de uma litigância estratégica por conta da noção temporal, né? Quando fala que o judiciário é lento, a gente fala, depende, porque para a reintegração de posse de moradia é dada que nem pão, porque não analisam nenhuma das condições de posse, para não falar de propriedade, né? Então, isso tem que ficar registrado. Campinas vivenciou a maior reintegração de posse, a mais trágica, a mais agressiva, a mais violenta, desde o Pinheirinho, no dia 22 de janeiro de 2012. E essa trágica reintegração de posse, que não se justificava, com tiros de bala de borracha, com gás de pimenta, gás lacrimogêneo, tivemos pessoas feridas, crianças feridas, e a Polícia Militar, com evidente abuso de autoridade, colocando fogo nos barracos, e, lamentavelmente, eu tenho que dizer aqui, que a Prefeitura se recusou a conceder nem que fosse um barracão, nem que fosse um ginásio, nem que fosse alguma coisa para as famílias colocarem os seus pertences para uma área de recuo e uma reavaliação. Houve uma recusa expressa do Poder Executivo naquela oportunidade. As famílias se reorganizaram em alguns pontos de apoio, em outras ocupações, ocupação Joana d'Arc, Vila Soma, algumas pessoas com alguns familiares, mas nós tivemos, naquela semana, familiares
famílias ali que dormiram ao lado ali da própria ocupação, com seus pertences, fogão, sofá, em plena rua. Depois de um processo de reorganização, ocupa essa nova área, e eu quero destacar 2 elementos deles, e peço desculpas aqui, acabei me alongando mais do que previsto. Primeiro, a área também não cumpria a função social, há um imbróglio jurídico gigantesco nessa área, não há qualquer projeto, não há qualquer estabelecimento, e as manifestações têm sido, e como a Tamires aqui narrou, a Suzana e o próprio Alan também passou para trazer do caso concreto, mas existiram diferentes possibilidades de contemplar, inclusive utilizando a nova lei de REURB, a 13465 de 2017, com todas as contradições que elas trazem, mas induz a necessidade de utilizar os instrumentos de política pública que são previstos na legislação, né? E isso tem que ser dito aqui no espaço, né, do âmbito jurídico, de que o problema não é de legislação, né? A legislação se constrói, se disputa, mas a legislação urbanística brasileira é reconhecida, inclusive, né, em especial pelo Estatuto da Cidade, como uma legislação bastante avançada, com instrumentos de política, né, de regularização fundiária. A pergunta é por que não cumpre, ou cumpre para quem, quando, em quais condições. E, no caso concreto da ocupação Nelson Mandela, teriam todas as condições para que a área fosse fixada como uma área de ZEIS, uma área para fazer regularização fundiária, atendendo não somente as famílias do Nelson Mandela, como que está ali em pelo menos 1/5 da área, 20% da área que está ocupada. A propriedade poderia, como um todo, num imbróglio jurídico que ela não se resolve, a prefeitura deveria ter uma postura proativa e, assim, fazer a regularização como determina a legislação. No entanto, não faz, pelos argumentos que foram apresentados aqui, eu destaco 2, seja no judiciário, na decisão do juiz Cássio, seja da prefeitura, que imagina se a moda pega, imagina se eu crio esse precedente, imagina se eu legitimo a ocupação como um instrumento de que as pessoas não fiquem esperando na fila, como foi bem apresentado aqui, mas se organizem e lutem. Eu não posso fazer isso, eu posso fazer até uma regularização em outra área, mas eu não posso contemplar, eu estarei furando fila. Isso foi dito pelo prefeito, isso foi dito pelo juiz, e isso vai na contramão dos instrumentos de regularização fundiária que estão previstos em lei. O último aspecto é que o caso do Nelson Mandela traz uma particularidade que vai um pouco na contramão de quem atua nessas demandas. E não é algo pessoal do juiz do caso, mas pelo perfil dele. E eu fico à vontade de dizer aqui isso num evento da OAB, da Comissão de Direitos Humanos, porque é um juiz que se reivindica progressista, democrático, com quem a gente já tomou vários cafés, é um juiz fora da curva porque pisa no barro, é um juiz que não deu a liminar de reintegração de posse e foi no local, fez a chamada audiência de justificação, o que é raríssimo. Então, nisso, nós temos que saudar o doutor Cássio por ser um juiz fora da curva nesse sentido. Mas tenho a liberdade aqui de dizer que, ao proceder da maneira depois como ele fez, ao proceder como se fosse o acordo com as famílias, precisa ser por completo, porque foi um acordo assinado pelas famílias, pelo proprietário e pela prefeitura, que, se é verdade que não é parte, ela foi decisiva porque ela atestou num acordo homologado judicialmente que garantiria para as famílias a unidade habitacional, seja através de um programa de lote urbanizado ou uma política pública na área ao lado, seja para uma outra política pública, inclusive os apartamentos que supostamente seriam construídos no Jardim Capivari, na primeira área. Ou seja, só pode, e olha, a gente poderia questionar trâmites processuais, poderíamos questionar se é uma sentença que foi por conta do acordo, se em tempos de pandemia, podemos questionar muitas coisas, mas eu quero puxar um gancho. Existe uma responsabilidade por parte do Poder Executivo que, nesse caso, fez. Então, quero usar esse espaço para dizer que nós estamos num momento muito delicado da situação, com o processo conclusos para o juiz despachar, onde ele afirma que há uma sentença porque houve um acordo entre as partes, e agora nós temos uma execução, um cumprimento de sentença, que temos que discutir processualmente qual vai ser o desfecho. Existe a Defensoria com uma atuação exemplar pelo núcleo da Vila Mimosa, pelo núcleo da habitação, existe a Advocacia Popular, que se junta como ponto de apoio aos movimentos sociais, existe uma nota da própria Comissão de Direitos Humanos da OAB, existem comunidade, a comunidade acadêmica, a Suzana aqui representando também, mas vozes da Unicamp, da PUC, que se somaram
além de vários outros movimentos sociais, e, infelizmente, até o presente momento, as famílias não têm qualquer segurança, não só jurídica de garantir a propriedade como um direito à moradia, né? Algo fundamental para a dignidade humana, mas garantir que o desfecho não seja abrupto novamente, que as famílias não tenham que passar o drama de ouvir o barulho da viatura da Polícia Militar, o drama da insegurança do que vai ter os seus pertences na esquina novamente, sendo que as famílias cumpriram a parte delas. Não houve aumento da ocupação, houve o chamado congelamento, são 104 famílias, na área demarcada, não houve construção de alvenaria em respeito ao que foi fixado pelo juiz na audiência de justificação, ou seja, as famílias cumpriram todas as determinações que foram cumpridas. E por que são elas as vítimas, novamente, dessa insegurança? Acho que pelos elementos que a Suzana e o Alan trouxeram, ajudam a enxergar o drama que a Tamires também aqui apresentou. Então, peço desculpas por me alongar, mas eu queria registrar nesse momento, parabenizando mais uma vez a Comissão de Direitos Humanos, parabenizando a Tamires por ser uma guerreira que a gente tem tanto orgulho, que é uma referência para a gente, a Suzana, que cada vez mais é tão bom te ouvir, está, né, tá afinadíssimo, e o Alan, que hoje, posso dizer mesmo, eu acho que é das maiores referências de direito urbanístico no Brasil, tem sido uma referência não só no estado de São Paulo, não só na defensoria, não só no nosso campo da defesa, né, das famílias, mas pelo IBDU, pelo tantos espaços que tem ocupado. E parabéns a essa atividade da Comissão de Direitos Humanos da OAB, é histórica, e a gente espera que tenha bons frutos para o próximo período da luta, não só em Campinas e região, mas no próximo período. Então, parabéns novamente à Comissão de Direitos Humanos da OAB e a todo mundo que está fazendo parte deste evento histórico. Boa noite. Nós é que agradecemos, Alexandre, agradecemos porque sabemos que você está aí nessa luta também e fortalece muito essa luta, está ao lado das pessoas que estão ali lutando, então somos nós é que agradecemos a sua participação. Então, acho que eu gostaria de encerrar agradecendo pela disponibilidade de tempo de todos, né? A gente está nesse momento de pandemia e a gente se coloca nessas situações, estamos aí até quase 9 horas da noite, no entanto, estamos todos fortes, né, e acreditando, né, nesse tema, nessa discussão, nesse debate, na ampliação desse debate, que é muito rico e muito importante. E as vozes de vocês são igualmente importantes, são, para mim, capilares, né, que levam ao fortalecimento dessa luta que é tão rica, tão necessária. Então, muito obrigada a todas e todos que nos acompanharam até aqui. Em nome da Comissão de Direitos Humanos da OAB Campinas, desejo uma boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite, obrigado.